E aí, pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo, né, de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre Heráclito de Éfeso, né, um grande filósofo também que vai deixar várias contribuições dentro da filosofia pré-socrática, tá bom? Lembrando que os filósofos pré-socráticos eles buscavam, entre outras coisas, a explicação da origem, dos primórdios, dos princípios que formaram o mundo, o cosmos, o universo, tá? E aí o Heráclito de Éfeso, ele vai fazer também as suas contribuições neste sentido, tudo bem? Então vamos lá. Heráclito ele foi um filósofo, né, grego, conforme eu já disse, pré-socrático. Ele vai viver ali no século V a.C. O pensamento do Heráclito para os filósofos posteriores era um pensamento um pouco difícil, tanto é que ele ganhou a alcunha, né, o apelido de o obscuro, por causa da complexidade das suas ideias. E aí, o Heráclito, entre outros elementos, entre outras questões que ele vai levantar, ele vai desenvolver uma filosofia focada principalmente na mudança e no fluxo constante das coisas no mundo, no universo, no cosmos, tá? Então, ele vai ser o autor da famosa frase, né? Tudo flui, ou panta rei. O que significa essa frase do Heráclito, né? Tudo flui. Que todas as coisas elas vão se transformando, nada permanece estático. Hoje eu tenho um corpo, uma composição, com o passar do tempo, esse corpo vai mudar a sua forma. Então, tudo vai na natureza, com o passar do tempo, sofrendo transformações. Então, essa é uma das ideias principais, né, do Heráclito de Éfeso. Tudo flui. Então, tudo está sempre em uma constante mudança. Não só o homem, não só o mundo, mas o próprio universo sempre está se transformando, está mudando. E isso é fundamental para que as coisas continuem, surjam e vão aparecendo, tá bom? Então, se eu perguntar, né, se eu tiver que levantar qual que é um dos pensamentos fundamentais, uma das ideias, né, arqué fundamental da questão, né, do Heráclito de Éfeso é a questão do ser, que é um ser que está sempre mudando, tudo bem? Outra coisa interessante que o Heráclito de Éfeso ele vai destacar nos seus estudos, nos seus pensamentos, nas suas reflexões, é que os opostos, eles muitas vezes eles se complementam. Então, a oposição que existe no mundo, que existe no universo, muitas vezes não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa que faz parte da realidade. Então, assim, os contrários formam muitas vezes uma harmonia dentro do universo, né? Vida, morte, é, claro, escuro, é tudo é independente, depende do outro, um é dependente do outro e a existência deles geram uma harmonia. Em relação à questão do tudo flui, tudo se transforma, eu coloquei aí no vídeo para vocês uma pequena charge, né, sobre o filósofo chupando um sorvete. Então, o filósofo está, né, embaixo do sol, dia quente, chupando sorvete. Passa o tempo, o sorvete começa a derreter e um pouco mais de tempo o sorvete derreteu, né, deixou de existir o sorvete. Então, o que era sorvete, com as ações, né, das transformações que o meio impõe, acabou se transformando num não sorvete, né, no nada. Então, deixou de ser sorvete. Então, tudo flui, tudo muda, né, o princípio do Panta-Rei, tá bom? Gente, outra coisa importante, é difícil, né, na maioria dos filósofos pré-socráticos, você afirmar o filósofo Parmênides pensava isso, Heráclito de Éfeso pensava aquilo, ou Zenão pensava outra coisa, porque eles não deixaram registros escritos e a maioria dos registros, das ideias que se sabe sobre esses pensadores foram de Platão, de Sócrates, né, de outros filósofos do período pós, pós-Sócrates. Então, assim, não podemos afirmar com certeza. Nos textos, né, do Heráclito, tem uma passagem que vai falar sobre a questão do fogo que transforma as coisas. Aí muitos, né, acreditam e julgam que para o Heráclito, a arqué, o fogo seria o elemento principal para a formação e mudança das coisas, tá?
Embora, isso seja praticamente, assim, algo que todo mundo concorde, ainda há algumas pessoas que discordam e que fazem, assim, uma ressalva em relação a esse ponto, tá bom? Tá? Então, para todos os efeitos, né, se perguntarem numa prova, num vestibular ali, lembra de Heráclito, lembra como princípio arqué o fogo, certinho? Tá bom? O Heráclito ele vai fazer contribuições importantes e, como os outros filósofos também, ele vai deixar alguns discípulos, tá? Como legado do seu trabalho, do seu pensamento, né, eu tenho que reforçar a questão da personificação do sábio. Pro Heráclito, o conhecimento ele era a compreensão do fluxo eterno e da harmonia dos opostos. A filosofia do Heráclito ensinou, né, que a gente deve aceitar a mudança como parte do nosso destino. Não tem como, né? Tudo flui, tudo muda. Hoje você está aí na sua forma física e daqui a pouco você não mais estará, tá? É normal, é natural, isso é um princípio básico, né, da existência humana, certo? Também para alguns pensadores, né, alguns pensadores posteriores vão atribuir também ao Heráclito o início de um pensamento filosófico dialético. Essa questão dos opostos, né, gerando um terceiro item, ganha um caráter, de certa forma, dialético, né? Lembrando que a dialética, quando você tem, né, dois pontos diferentes que se contrapõem e formam ali uma terceira via, tá bom? Então, assim, gente, uma explicação bem rapidinha sobre o Heráclito de Éfeso, né? 6 minutos, quase 7 minutos. Então lembra Heráclito de Éfeso, a questão de que tudo no mundo, no cosmos, está sempre em mudança, tudo está sempre se transformando, tá? E o fogo seria uma força responsável por essas mudanças, por essa transformação. Tá? Não se desespere, porque tudo muda, tudo flui, Panta-rei, segundo o Heráclito de Éfeso. Beleza? Foi útil o vídeo, foi bem simplesinho, viu, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, colocar aí embaixo nos comentários. Conforme for possível, eu vou respondendo caso alguém tenha dúvida. Tudo bem? Então, um abraço aí para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, fui!